Bom dia para todos nós, queridas irmãs e irmãos. Bom dia! Muito obrigado, gosto de sim. É com um prazer imenso que nós retornamos a esta casa de Miranda para, durante os minutinhos que vão se sucederem, conversarmos mais um pouquinho a respeito dos ensinamentos de Jesus, onde algumas pessoas ficaram marcantes na história e cumprindo os ensinamentos do Mestre. Hoje nós vamos falar de uma mulher, de uma senhora respeitável, que na vida ela pôde salvar mais de 10 mil pessoas. E a história dela tem início no Acre, às margens do rio. Vários homens faziam uma picada na Mata Virgem, quando parou um barco, e dele saltaram alguns homens mal encarados, e um deles, mais baixo, cabeça chata, armados de facão, perguntou: quem é o chefe de vocês? E o trabalhador mostrou uma mulher, uma senhora. Era uma senhora alta, com 1,80 m de altura, cabelos verdes da cor, né, olhos verdes da cor da mata. Ele então perguntou: é verdade que a senhora quer construir aqui um abrigo para leprosos? Ela disse: não é verdade. Eu vou construir aqui um abrigo para os filhos sadios dos leprosos. Ele disse: mas aqui a senhora não vai construir nada. Essas terras parecem devolutas, mas não são. Elas têm dono. E eu estou aqui em nome do dono destas terras. Tudo que a senhora construir num dia, eu destruo no outro dia. Ela olhou para ele, deu 2 passos para frente, tirou o chapéu que a protegia da canícula de 50 graus à sombra. E antes de falar, ela parece que foi tomada mediunicamente. E lembrou-se de todo um grande passado da sua existência. Ela nasceu na cidade de Piracicaba, no dia 5 de dezembro de 1905. A família dela era protestante e desde cedo aprendera a compulsar a Bíblia. Aos 12 anos de idade, a senhora, sua mãe, veio a falecer, e o senhor, seu pai, preocupado com a educação religiosa e cultural da filha, resolveu deixá-la com a irmã da sua mulher, ou mãe dela. Ela morava na cidade de Livramento, que faz divisa, no Rio Grande do Sul, faz divisa com o Uruguai. E foi ali que pela primeira vez ela ouviu a palavra lepra, leproso, porque a sua tia era no mês de dezembro e a sua tia estava preparando já algumas coisas, angariando inclusive com os vizinhos, roupa, calçado. E no dia 24 de dezembro, ela preparou algumas guloseimas. E no dia 24 ao dia 25, ela saiu da sua estância, junto com a sua sobrinha, e a uma regular distância, numa encruzilhada, ela depositou aqueles gêneros alimentícios e também, né, as roupas, calçados, etc. E ficaram aguardando. Daqui a pouco ouviram o barulho de uma matraca. Não sei se vocês sabem o que é matraca, né? Já usou, mas hoje não usa não. Roda assim, igual se tivesse uma metralhadora atirando. E uma voz rouquenha dizia: afastai-vos do caminho, leprosos, leprosos. E ninguém viu o rosto deles, porque eles eram obrigados, né, a colocar um lenço, só apareciam os olhos, para que as suas partes, né, os lobos das orelhas, a pestana, dos lábios, né, já carcomidos pela lepra,
não impressionasse os olhos das demais pessoas. Quando eles viram aqueles víveres, aquelas dádivas, eles se atiraram como os animais que disputam o melhor pedaço ou o maior pedaço. E ela então disse para a sua sobrinha: estes, minha sobrinha, são os filhos desgraçados por Deus. Impropriamente. Mas achava que a lepra é uma desgraça, é uma punição, por isso o chamou de desgraçados. Eunice ficou muito preocupada e espantada com aquela coisa que ela nunca tinha visto. E a sua vida daí em diante, ela nunca, aquela cena que se repetia todos os anos, nunca mais esqueceu. As cenas nos anos seguintes já foram feitas com a Eunice lendo alguns versículos, né, da Bíblia. Um outro fato muito marcante na vida de Eunice foi que ela estava com 12 anos e conheceu uma outra moça de 14 anos, que fisicamente era o oposto uma da outra. Eunice era muito alta, com 12 anos, pernas muito longas, compridas, magras, ainda tinha um corpo muito mais parecido com o corpo masculino do que feminino. E Rosa Fernandes, a sua amiga de 14 anos, era morena, brejeira, olhos muito pretos e lúcidos e límpidos. A sua cabeleira, né, era negra e comprida. Era uma moça linda e era criada completamente diferente, com a educação castradora que normalmente as pessoas das religiões metodistas são criadas. E era a Rosa Fernandes que falava com ela dos seus namoricos, né, das suas noitadas, de frequentar alguns lugares. E ela até sentia uma certa inveja, olha, a Eunice, uma certa inveja dessa liberdade que ela tinha e que Eunice não podia ter. Mas apesar dessas diferenças, se tornaram grandes amigas. E quando ela tinha 16 anos de idade, Eunice, correu um boato na cidade de Livramento de que Rosa havia suicidado. Porque encontraram nas margens do rio Uruguai alguns pertences, parte de roupa, seu calçado. Tudo indicava que ela tinha se atirado no rio e se afogado. Eu nisso não compreendia, não é possível, nós éramos tão amigas, tão confidentes, ela nunca me disse que tinha problema nenhum, mas o corpo não foi achado e nem nunca mais ninguém a viu. Aos 17 anos, quando ela foi fazer, né, esse trabalho que fazia todos os anos na véspera do Natal, ela viu que alguém ficou meio separada do grupo. Ela teve aquela intuição e foi em direção da pessoa, não se preocupando se ia se contaminar nem nada. Chegou próximo e falou: você é Rosa Fernandes? Ela disse: sim, eu sou Rosa Fernandes. Quando eu estava me banhando e que eu vi algumas erupções na minha pele, algumas roxeadas e algumas feridas já abertas, eu fiquei sabendo que se tratava da lepra. E para não envergonhar a minha família, eu simulei um suicídio e vim procurar os meus. E aí tirou o lenço e já havia algumas partes, né, do lábio, da pestana, estava concomido realmente pela lepra. Ela disse: mas Rosa, por que você não me falou isso? Eu poderia te ajudar. Ela disse: ninguém ajuda quem é leproso, porque não existe medicamento. As primeiras medicações eficientes aconteceram na década de 40, quando surgiu então as sulfonas, as diazomas, o Promin. E mais tarde, hoje, uma doença é curável porque também por causa do antibiótico.
Ela disse, eu vim procurar os meus porque a vida do leproso é viver morrendo. Mas lembre-se de uma coisa, eu disse, a nossa amizade não foi de ontem, nem de anteontem. A nossa amizade é eterna. E onde você estiver, recorra a mim, que eu vou lhe ajudar. Esse fato foi muito marcante na vida dela. Ela completou 18 anos, fez todos os estudos que era possível fazer na cidade de Livramento. E Dona Darcy Vargas, esposa do Getúlio Vargas, presidente da República, a tinha inaugurado a primeira escola de serviço social no Rio de Janeiro. Ela então veio para o Rio de Janeiro fazer esse trabalho de assistência social, fez todo o curso, depois resolveu ir para a Argentina, fez um curso de jornalismo, escreveu um livro a respeito de uma outra mulher notável, Florence Nightingale, uma das fundadoras da Cruz Vermelha Internacional, uma mulher que deixou a alta sociedade do país, da Inglaterra, onde morava, para na Guerra Franco-Prussiana, do ano de 1870, e atender a todos os feridos. E a sua generosidade era tal que ela tanto atendia os soldados ingleses como também os adversários, porque ela considerava que, como de fato são todos, né, irmãos uns dos outros. É apenas uma divergência política ou econômica que leva, infelizmente, a essa insanidade, né, do homem de fazer a guerra. Ao escrever esse livro, ela ganhou um prêmio e foi para os Estados Unidos fazer um aperfeiçoamento, hoje seria uma pós-graduação, né, de assistência social. Feito esse trabalho, ela voltou para o Rio de Janeiro. Abriu uma pequena sala na Rua do Catete, uma salinha pequena de 3x3, e fundou uma entidade de proteção à lepra. Mas era um sonho quase que irrealizável, porque nem os jornais, as pessoas não falavam o nome lepra ou leproso. E quando alguém falava, fazia igual no nosso tempo, quando surgiu o câncer, né? Ninguém também tinha medo de falar, achava que se falasse, pegava o câncer. Então tinha gente que não falava, ou quando falava, batia assim na boca 3 vezes também, não sei porquê, mas batia na boca, Deus me livre, uma coisa assim, né? A lepra também era assim. Que apoio que ela poderia ter? Não teria apoio nenhum, nem os jornais, ninguém. Mas ela persistiu. Aqui em Juiz de Fora, passava um trem que, num vagão de 2ª classe, levava os leprosos do estado do Rio de Janeiro para o leprosário de Santa Isabel, em Belo Horizonte. E um grupo de senhoras daqui ia na estação para levar alguma coisa que pudesse minimizar o sofrimento deles. Levava alimentos, sanduíches, também roupas, essas coisas. Esses grupos de senhoras daqui ficou sabendo que Eunice havia fundado essa instituição. Então, escreveram para ela, pedindo que ela viesse aqui em Juiz de Fora fazer uma conferência a respeito dos conhecimentos que ela já possuía da lepra. E ela assim o fez. Só que antes disso, outro fato marcante que eu deixei passar, mas que eu vou retornar, quando ela estava ainda em Livramento, esse foi o mais marcante de todos. Porque veio fazer uma missão, o senhor Anderson Weaver, Dr. Anderson Weaver. Ele era norte-americano e vinha fazer uma excursão, passando pela América Central, pela América do Sul, e terminava no Rio Grande do Sul.
e ele iria se hospedar na casa da tia de Eunice. Eunice ficou aguardando na porta, no momento que ele chegava. Era um homem que devia ter mais ou menos uns 35 anos, ou até um pouco mais, já estava os cabelos ficando grisalhos, claudicava da perna direita, por isso ele usava um bastão. E depois de cumprimentar Eunice, perguntou: menina, você é casada? Ela disse: não, doutor Uílio. Você deseja casar? Sim, doutor Uílio. Que pena que eu sou casado, senão eu me casaria com você. Talvez tenha sido o primeiro galanteio, né, que Eunice tinha recebido, né, do sexo oposto. Então, quando ela veio para Juiz de Fora para fazer essa conferência, depois de uns 2 ou 3 anos, né, desse fato, ela ia se hospedar no Grandery, que na época o Grandery era uma das maiores estabelecimentos de ensino do Brasil. Era quase que uma universidade. Vinha pessoas do Brasil, de todos os estados do Brasil, para estudar aqui no Instituto Grandery. E quando ela sobe as escadarias, que ela vai entrar no salão nobre, quem vem em direção dela? O doutor Anderson Uílio, que havia assumido a reitoria do Grandery. Aí quando ele olhou e perguntou: você não é a Eunice Gabi? Sim, sou eu mesmo. E você já se casou, menina? Não, doutor Uílio. E você quer se casar? Quero, doutor Uílio. Agora que eu sou viúvo, você quer casar comigo? Quero, doutor Uílio. E casaram. Uma semana depois eles estavam casados, não precisava namoro, não precisava noivado, não precisava nada se conhecer. Eram 2 almas. Podemos dizer até 2 almas gêmeas que se encontravam para realizar, né, uma grande missão, uma grande tarefa. Vocês terem uma ideia da capacidade extraordinária do Dr. Anderson, pouco tempo depois, ele foi convidado pela Universidade de Nova York a chefiar um grupo de 100 professores de várias especialidades, de vários conhecimentos, chefiar num transatlântico de luxo que faria uma visita em torno do mundo, para que aprendessem não só a teoria, mas na prática os costumes, os hábitos e as culturas de toda parte do mundo. Mas enquanto ficou nesse intervalo do doutor eu ia aceitar ou não, ela ajudou a fundar aqui em Juiz de Fora o educandário Carlos Chagas, que fica no bairro que hoje tem o nome de Carlos Chagas. Era o que a ideia dela? A ideia dela era de fundar preventórios, separar as crianças dos pais, porque a ciência já havia detectado de que as crianças dos leprosos nascem perfeitas, só adquirem a doença pelo contato muito íntimo, mas que se fossem separadas, elas não teriam a doença. Fizeram essa viagem, mas em vez de Eunice ficar, era viagem de lua de mel, em vez de Eunice ficar presa, né, e gozando apenas mordomias que tem um transatlântico, ela saía, foi no Haiti, foi nas ilhas Sanduíche, nas ilhas de Molokai, na Ásia, que eram ilhas destinadas a, vamos dizer assim, a colocar aquelas pessoas. Era como fosse um futuro cemitério das pessoas que chegavam. Porque o barco que levava aquelas pessoas não voltava. Essas pessoas ficavam lá. Enquanto tinha o suprimento que o barco levou, tinham que comer. Depois não tinham que comer. Foi numa dessas ilhas, que foi na ilha de Sanduíche, que se notabilizou o padre
Damião de Vesper, ele pediu autorização ao Papa para que ele fosse aquelas ilhas, que ele residisse lá, sem medo nenhum de ficar leproso. E como hoje a gente sabe, principalmente a família espírita sabe, a lepra não sai de dentro. Aliás, a lepra sai de dentro da pessoa, ela não vem de fora. É uma provação difícil, né, que a pessoa vai realizar, vai passar. Então ela veio aqui, olhava aquelas ilhas, na ilha de Sanduíche, se assentou, meditou muito, e aí pediu a Damião de Vesper, em pensamento, que ele inspirasse, que ela pudesse ser útil, que ela pudesse fazer alguma coisa para os leprosos. Aí foi que surgiu então a ideia de construir preventórios para separar estas crianças sadias dos pais contaminados. Evidentemente que ela foi vaiada. Os jornais dizem que é um absurdo como já se viu separar a criança dos pais. Mas ela não se importou com as críticas. Para que ela tivesse mais autoridade e pudesse atingir o seu objetivo, depois que voltou desta viagem, já com alguma experiência, ela pediu uma audiência ao senhor presidente da República, que ainda era o doutor Getúlio Vargas. E a audiência foi concedida. Um dia marcado, ela compareceu no horário. O doutor Getúlio Vargas atendia as pessoas numa espécie assim de estrado mais alto, porque ele era muito baixinho, né? E ele então não gostava que as pessoas mais altas olhassem ele de cima para baixo. Ele que queria olhar as pessoas de cima para baixo, né? E aí ele disse: minha senhora, a senhora seja breve, porque eu estou atravessando uma crise muito difícil no Brasil. E ela disse para ele: pois eu vim ajudar o senhor a governar este país ingovernável. Já era, meus amigos, naquela época, eu imagino hoje, né? É assim: o que a senhora entende de política e de país? De país eu não entendo nada não, mas eu sou gente, sou eleitora. Eu sei que agora vai ter eleição, então não vai ser no senhor que a gente vai votar. Ele disse: mas o que a senhora quer, afinal? Eu não estou entendendo. Eu quero fundar várias instituições para abrigar os filhos dos leprosos, que não são leprosos. Mas, minha senhora, eu estou perdendo meu tempo. A senhora acha que eu vou me preocupar com lepra? Com tantos problemas, a oposição quer me depor. Eu tenho problema, sou problema, só vai falar em... E eu, além do mais, eu não tenho, o país não tem recursos para manter isso. Ele disse: mas eu não vim pedir dinheiro, senhor. Mas o que a senhora vai pedir então? Eu vim pedir o seu apoio. Eu quero falar em nome do senhor. Mas como que você vai conseguir recursos? Com os industriais, com os comerciantes, com as pessoas de boa vontade? O Getúlio Vargas tirou uma baforada do seu inseparável charuto, né? Então não bateu com a mão na mesa, falou: minha senhora só não conhece os brasileiros. Brasileiro é igual estátua, não abre a mão para nada. Para a senhora não ir muito longe, a senhora pode fazer a arrecadação que a senhora quiser, que eu dou do meu bolso o dobro que a senhora arrecadar. Ela fala assim: o doutor já me deve 2 contos de réis. Como assim? Abriu a bolsa, tirou uma lista e assinou: Eunice Weaver, né, 1 conto de réis. O senhor me deve o dobro. Ela falou: mas a senhora é uma mulher terrível. Ela falou: se eu não fosse, eu estaria aqui? Aí o doutor Getúlio falou assim: amanhã às 10 horas eu tenho uma reunião com os meus interventores. Interventores eram nomeados pelo presidente
da República e seria como hoje são os nossos governadores. A senhora teria coragem de expor o seu projeto para eles? Doutor Getúlio, mas se eu estou falando com o tubarão, como é que eu vou ter medo das sardinhas? Pode marcar que eu, na hora que o senhor marcar, eu estarei aqui. Marcou e o Getúlio, o doutor Getúlio, já estava antegozando o baile, naturalmente, que aquela mulher ia dar naqueles interventores todos. Ela começou a expor, né, o seu projeto, e um deles, do estado do Nordeste, falou: minha senhora, os nossos problemas no Brasil são muito sérios. Nós não temos tempo para nos preocupar com isso. Ela falou: o senhor é de qual estado? Aí ele declinou o nome do estado. Ela disse: o senhor conheceu no seu estado o doutor fulano de tal? Conheci. Ele foi meu secretário de obras. E o senhor tem notícia dele? O senhor sabe onde é que ele está? Não, tem muitos anos que eu não tenho mais notícia dele. Pois ele está no leprosário de Jacarepaguá. Ele, a mulher e o seu filho Francisquinho, meu afilhado, belíssimo padrinho que o senhor é. Vai visitá-lo. Aliás, eu tenho um complexo até de culpa e de dívida com Francisquinho, porque todo ano que eu ia lá, eu conheci Francisquinho com 2 anos. Todo ano que eu ia, ele me pedia um velocípede. Tia, me dá um velocípede. Mas eu não tinha o dinheiro que eu conseguia arrecadar, entre comprar alimento, comprar remédio, eu comprava e deixava passar. Quando ele completou 5 anos de idade, eu tinha uma amiga que casou e ela ficou tão satisfeita com o casamento que ela me deu uma importância para que eu distribuísse a meu critério. E aí eu comprei um velocípede. Botei no porta-malas do carro, saí correndo para levar lá no leprosário. Quando eu cheguei, tirei, chamei o Francisquinho, ele veio correndo. Falei: aqui, trouxe o seu velocípede tão sonhado. Ele disse: não quero, titia. Como que você não quer? Você me pede todo ano um velocípede, você não quer? Aí foi que ele mostrou as mãozinhas, os dedos tinham sido amputados preventivamente. Esse é a família do seu amigo. E foi ali, naquela reunião com os interventores, que o doutor Getúlio Vargas deu a ela autorização para falar em nome dela, em nome dele, e pagou, né, os 2.000 que ele já estava devendo na dívida dele, e deu autorização para que ela então pudesse falar em seu nome em toda parte do Brasil. Então, Dona Darcy Vargas, que era esposa de Getúlio, se tornou a dama de honra, né, da instituição que ela havia fundado. O plano era o seguinte: cada interventor daqueles, a esposa deles seria a presidente da instituição, que por suas vezes elas iriam influenciar os prefeitos das cidades dos seus respectivos estados. E essas pessoas iriam influenciar as pessoas da sociedade, como se fosse aquela espécie que nós conhecemos de corrente, né? Só que essa corrente era dirigida exatamente, né, para o bem. Quer dizer, uma coisa simples, envolvia um mundo de pessoas, né, e ela iria então conseguir o seu objetivo. Mas foi nesse instante que ela voltou a si diante da pergunta, quando, né, o nordestino de cabeça chata falou: e aí, senhora? A senhora vai dispensar os seus homens? Vai em paz? Eu acho melhor. Eu pensei que eu ia encontrar aqui alguém que fosse homem para nós medir forças, mas como se trata de uma mulher,
Ou a senhora fala, ou com a capa do meu facão vou lhe dar uma coça. Aí ela chegou mais perto dele, nele deu início, e falou assim: olha aqui, senhor atrevido, eu estou aqui em nome do presidente da República. Eu não tenho medo nem de você, nem de mulher nenhuma. Se eu tivesse medo de alguém, eu ficava agarrado na calça do meu marido. Eu vou construir, mas aqui não tem lepra, aqui tem lepra. Vamos subir o barco, e em 2 horas eu lhe mostro mais de 10 casos de lepra. Mas ela falou por falar, porque ela nunca tinha ido nem no norte nem no nordeste do Brasil, mas ela sentia que ela estava falando por alguém que ditava para ela. Aí ela apurou mais e pôde perceber, né, a presença de Rosa Fernandes, aqueles olhos inconfundíveis que a guiava. Ela foi subir do rio, ele falou com ela assim: se a senhora encontrar a tarde inteira 5 casos de lepra aqui, eu vou ajudar a senhora. Ela subia na frente, ficou na frente do barco, passava a choupana, passava a outra, aqui tem. Aí ela tinha 1, 2 casos de lepra. Em meia hora, ela detectou mais de 10 casos de lepra. E realmente, mais tarde, esse homem abandonou a sua vida de capataz, né, e se tornou o presidente da instituição que ela havia fundado. E assim ela foi fazendo do estado do Amazonas, do estado do Pará, todos os estados do norte, do nordeste, etc., até que ela chegou na Bahia. Mas quando ela chegou na Bahia, outro fato, né, desagradável na vida, que abalou profundamente, teve notícia que o doutor Anderson tinha morrido, ela então largou tudo e veio, e o doutor realmente tinha falecido. E com o falecimento do doutor Anderson, caiu muito, né, o entusiasmo da nossa irmã. Ela ficou sem ânimo de continuar, depois da Bahia, os outros estados até chegar no sul. Mas um dia, alguém ligou para ela de Belo Horizonte que havia um problema sério no preventório realizado em Minas Gerais, fundado em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e se ela podia dar um pulinho lá para tentar resolver. Ela foi se hospedar na casa de uma amiga que era espírita, Dona Dulce Abreu. Dona Dulce era uma senhora já de uns 60 e poucos anos, enxergava até muito pouco, mas percebeu, né, o quanto que aquela senhora estava triste, aquela mulher dinâmica que ela conheceu. E aí ela disse assim: Dona Eunice, eu sei dos seus princípios religiosos. No entretanto, aqui pertinho de Belo Horizonte, na cidade de Pedro Leopoldo, tem um médium notável, Chico Xavier. E ele costuma receber comunicações de pessoas que já faleceram. E com isso conforta muito o coração das pessoas. Vamos lá. Ela disse: Dona Dulce, em nome da nossa amizade, Moisés, os mortos não podem voltar, os mortos estão dormindo, aguardando, né, o dia do juízo final. Assim fala na Bíblia. Ela disse: eu sei. Além do mais, Moisés proibiu os mortos de falarem. Ela disse: eu sei que proibiu, está escrito na Bíblia, mas eles desobedecem Moisés e continua se manifestando apesar dessa proibição. O próprio Moisés se manifestou no Monte Tabor, junto com Jesus. Vamos, não custa nada, é 45 minutos de carro, nosso motorista vai levá-la. Eu vou com a senhora.
Não vai nem aumentar e nem diminuir a sua fé em nada. Mas vamos. E ela então foi. Mais para satisfazer a amiga do que acreditando naquilo que ela achava e acreditava cegamente. Mas durante o percurso, já era de noitinha, né? Estava entardecendo. Um pneu do carro furou. Aí vocês imaginam, naquele tempo, um pneu furado, que dificuldade que foi para poder arrumar aquele pneu. O motorista vai para um lado e vai para o outro, pede uma carona daqui para poder arrumar o pneu. E quando chegaram em Pedro Leopoldo, no centro que o Chico trabalhava, a sessão já tinha sido começada há bastante tempo. As duas não falaram com ninguém, assentaram e ficou aguardando. A sessão do Chico ia até depois da meia-noite. E ele psicografando sem parar. Depois o Chico, com autorização da pessoa, lia a mensagem se a pessoa consentisse. Numa das comunicações, ele falou assim: aqui nós temos uma comunicação dirigida a Eunice, acho que é Gabi Weaver. Está assinada por Anderson Weaver. Ela levantou, quase caiu fulminada, porque disse: não é possível. Ninguém tinha comunicação com esse homem. Na época não existia nem telefone de Belo Horizonte para Pedro Leopoldo. Como que sabe que está aqui? E aí o Chico disse: se a senhora permitir, eu leio a mensagem. Ela disse: pois não, sou eu e só pode ler. E a mensagem dizia mais ou menos assim: minha querida Eunice, você pensa que eu estou dormindo, conforme nos ensina a nossa religião. Ledo engano. Eu estou sempre pertinho de você. Quando você está no nosso apartamento, na praia do Botafogo, que você olha, né, para a imensidão do mar, e você pergunta: onde eu estou? Eu estou ali junto com você. O nosso amor não é de ontem. O nosso amor é de ontem, de anteontem. E nós viemos juntos para realizar esta missão. O seu trabalho ainda não terminou. Você não pode morrer conforme você está desejando morrer para encontrar-se comigo. Vai continuar no seu trabalho. Há muita tarefa para fazer ainda. E você ainda tem muita vida, muito vigor. Eu estarei sempre com você. Não importa a dimensão que nós estejamos. Esteja confiante. Falava a respeito dos 2 filhos, que os 2 filhos precisavam, mas principalmente os filhos dos leprosos. Ela foi até o Chico, olhou a carta, olhou a assinatura, era igualzinha quando seu marido estava vivo e assinava. Ajoelhou-se, beijou as mãos sagradas do Chico e disse: eu creio, é o meu amor que voltou para me dar força. E aí ela reanimou outra vez e fundou, dali até no Rio Grande do Sul, e fazendo um total em algumas outras cidades, fazendo de 43 preventórios. Foi convidada para falar num colégio, num congresso, melhor dizendo, onde só médicos participavam. Era um congresso de leprologia. Ela falou 2 horas para os médicos da sua experiência. Lançou a ideia na Europa de fazer os preventórios.
viajou para todos os países da América do Sul, também, né, com esse objetivo, mostrando a necessidade de construir preventórios para estas pessoas. Ficou amiga de muitos amigos que se tornaram espíritas. E um dia estava Divaldo Pereira Franco, o maior tribuno, né, brasileiro. Estava ele na casa de uma amiga que ele hospedava sempre quando vinha fazer conferência no Rio e em outros estados também próximos. Quando adentrou, né, uma senhora alta e assentou-se e ficou. Era um culto que eles faziam, um culto assim, tipo do lar. E no final do culto, o Divaldo dava passividade. Um filho do casal que o hospedava sempre dava uma comunicação, ele tinha morrido num acidente de automóvel. Mas aí o Divaldo disse que o senhor disse: eu quero escrever, eu preciso escrever. Aí escreveu uma carta dirigida a Eunice, né? Quando terminou a sessão, o Divaldo falou, né, que não era o filho do casal que tinha se manifestado, mas sim Anderson Weaver, se tinha algum parente, e ela disse: sou eu, meu amigo, é o meu grande amor que não me deixa em momento algum da vida. E aí se tornou amiga, né, do Divaldo Pereira Franco. Então ela conheceu os leprosários. O Divaldo já conhecia de algum tempo, mas porque o Divaldo frequentava o leprosário de Santa Isabel, da Bahia, e ouviu falar na Eunice Weaver. Estavam conversando quando o próprio senhor Anderson então falou assim: Divaldo, dá passividade. Aí deu aquela passividade e ele falou assim: porque eu queria dar um abraço na Eunice. Daí para frente, eles se tornaram grandes amigos. E na década, antes de 2 anos, 1968, ela falou com o Divaldo: ore para mim, ou ore por mim. Eu estou indo em Osaka, no Japão. Vou propor num congresso mundial que os hospitais que abrigam, né, os portadores do mal de Hansen sejam desativados, porque não há mais necessidade dos hospitais. O trabalho, a cura deles podem ser feitas em ambulatório, porque os nossos hospitais, infelizmente, têm tratado com uma discriminação muito grande essas pessoas. E eu me lembro que uma ocasião um confrade nosso, falando depois que tinha um consultório aqui em Conselheiro Lafayette, ele morava em Conselheiro Lafayette, ele disse que as pessoas, vamos dizer, dessa casa, eles fechavam as janelas com tábuas. Onde era para ficar, vamos dizer assim, 10 pessoas, eles botavam 20. Nas Ilhas Sanduíches chegaram a praticar canibalismo até morrer. O Daniel de Vesper, que ficou lá, por isso que nós falamos que a lepra, ela sai, né, ela não entra, né? Ele viveu até os 82 anos no meio de só com pessoas leprosas e nunca se contaminou. Então ela propôs, dada a maldade com que as pessoas tratavam os portadores do mal de Hansen. E a semana passada eu fiquei sabendo
estava até falando, né, com a nossa irmã ali, né, que os familiares daquelas pessoas que foram separadas estão entrando com uma ação de indenizatória em cima da união. Quer dizer, como é possível, mas como é difícil. Naturalmente são as pessoas que não fazem nada e querem se locupletar com o trabalho que outras pessoas fizeram. Nós estamos trazendo essa história para ver como que a gente pode realizar, pode fazer algo. A menina com 12 anos, órfã de mãe aos 12 anos, fez esse trabalho de salvar mais de 10 mil. Ele lecionou no Grammer, aqui também em História e Geografia. E em uma ocasião eu conheci uma senhora que era professora e que trabalhou com ela aqui no Carlos Chagas. Eu então perguntei a ela: me conte, dona Maí, que ela chamou, já faleceu, me conte algum fato novo, porque eu fiquei tão entusiasmado, né, com dona Eunice Weber, que eu gostaria de saber alguma coisa que não está escrito, da intimidade de vocês lá no educandário Carlos Chagas. Ela falava muito pouco a respeito da vida dela, muito pouco. Mas ela teve uma ocasião que ela passou por um momento muito, assim, constrangedor e difícil da vida, porque ela estava viajando para os Estados Unidos, né, de avião, quando, né, veio o comandante da nave, aproximou-se dela, tomou as suas mãos, beijou as mãos, ajoelhado, e disse: eu venho agradecer a senhora, eu sou o comandante dessa nave, se eu estou aqui é graças à senhora, eu sou filho de leproso. Ela disse que não sabia se podia saltar, né? Se as janelas vias abertas, ela era capaz de saltar, né, de um avião, porque ela era muito, muito modesta. Então, é essa lição que nos dá, né, essa e outras pessoas, mostrando que cada um de nós, meus amigos, podemos realizar alguma coisa. Evidentemente que a gente não pode, talvez não tenha essa capacidade de salvar 10 mil pessoas, mas se a gente salvar uma pessoa, umazinha, como? Às vezes adotando uma simples criança. E eu acho, sabe por quê? A gente fala assim, o rico não se preocupa com isso não, sabe, minha gente? De adotar. Eu tenho uma servidora nossa lá no Jedi, né, a entidade que eu trabalho, que ela foi uma mãezona, porque ela teve um filho que era homossexual. Mas era desses de escândalo sobre escândalo, que roubou a vida inteira tudo que ela tinha, mas ela continuava ali como aquele instinto materno, né? Depois o rapaz agora faleceu, 24 anos de idade. Ela adotou, chegou a semana, nessa semana aí, ela chegou lá de mão dada com uma menininha. Eu falei: quem é essa menininha? Adotei. Ela sai, né? Porque não existe pior coisa do mundo que você ter um filho drogado. Agora imagine, ele se drogava, ele bebia, ele usava tudo quando era droga, ele fazia escândalo. Nós colocamos ele na nossa instituição, mas não foi possível mantê-lo. Muita conta gosto, eu sinto muito, mas não posso. Porque ele desestruturava todo mundo, ele botava uma opção de pôr na cabeça dos outros, queria sexo com todas as pessoas que lá estavam. É uma entidade religiosa, né? Então, quer dizer, a gente pode ajudar as pessoas. Esta casa, por exemplo, né, que vocês estão vindo aqui, todos se beneficiam, mas ela precisa do apoio de vocês, de um momento de trabalho.
Trabalho não falta. E não existe, né, eu estava falando com a nossa irmã quando antes de começar, coisa mais importante na vida e mais gratificante é o trabalho voluntário. É aquele que você faz pelo prazer de servir e de ajudar. Eu não quero absolutamente tirar nenhum trabalhador de casa nenhuma, mas se aqui não tiver trabalho, pode me procurar. Eu tenho trabalho para todo mundo. Ou não vai ninguém. Hein? Além da instituição que nós trabalhamos com portadores do vírus HIV, nós temos 12 residências na cidade. Cada residência tem 10 pessoas. Essas pessoas são portadores de sofrimento mental. São pessoas que saíram dos nossos hospitais psiquiátricos, né? Já todos, graças a Deus, estão fechados, estão todos nessa residência. A nossa parte é 12 casos, são 120 pessoas. 120 pessoas, e que eu peço, sabe para quê? Para que alguém chegue no sábado, no domingo, numa hora de folga, saia com elas, vá na praça, toma um sorvete no frio, no verão. Elas têm dinheiro para pagar. Ninguém precisa fazer trabalho. Eu fiquei morto de vergonha outro dia vendo televisão, porque tem um canil em São Paulo, não é isso? Em que pega uns cães de rua, trata, arruma direitinho para ser adotados. E quando a pessoa não quer ser adotada, se quiser, pode passear com o cão. E tem muita gente que vai lá para passear com o cão. Passeia, fica com ele o dia inteiro, leva para casa e tal, de tarde, no outro dia volta, devolve, ou adota se quiser. E eu não consigo ninguém para passear com os seres humanos que lá tem. E eles são ansiosos, não é passeio, coisa não, é levar na paz. Se você puder ir no seu carro, dar uma voltinha, já satisfaz. Pode trazer para passar um dia na casa da gente? Pode trazer. Eu tenho uma, né, que mora, ele tem uma casa lá dos previdenciários, ela vai, leva 2, 3 para poder tomar conta mesmo, não vou levar muita gente, né? Leva 2, 3, não são gente assim, não são loucos não, viu gente? Porque o louco não pode ficar, né? São pessoas normais que pode ter um surto, pode ter uma coisa, mas é muito difícil, né? Essas pessoas a gente não deixa que levem, porque ela depois não sabe controlar. Então, cada casa, mas tem pessoas normais, já tem muitas que já aprenderam o caminho da casa delas. Então o que elas fazem? Elas mesmo saem, pegam um ônibus, vai na cidade, ou vai na missa, ou vai no centro espírita, ou vai na igreja evangélica, onde elas quiserem. E voltam para casa. Mas eu não posso fazer isso com todas, a gente não pode fazer, porque a maioria é de outras cidades, que vieram de lá já com essa... Então elas não conhecem a cidade. Se pegar um ônibus, elas não sabem voltar. Então precisa de pessoas assim. Então, é um trabalhinho, mas é muito gratificante, né? Eu até estava brincando com ela, dizendo que eu preciso desaposentar, porque eu estou trabalhando mais do que quando eu trabalhava profissionalmente, né? Mas esse trabalho não cansa, pelo contrário, ele dá um prazer, uma satisfação, uma coisa que enche o seu ser. Aqui vocês estão vendo, todas essas que estão aqui de branco, saíram de suas casas, cedinho, pelo prazer de servir vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenha uma